Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a prof veio de uma maneira diferente explicar quais são as atividades de hoje. Eu espero que vocês já tenham assistido a minha videoaula e assim ficará mais fácil vocês realizarem as atividades. Então, agora, vocês vão pegar o livro didático de ciências e lá na página 99, 98, quer dizer, vamos ver a invenção das luzes e sombras. A prof já explicou para vocês, falou sobre esse desenho e agora, para iniciar, vocês vão responder essas 3 perguntinhas. Você sabe fazer sombras? Explique o que é necessário para fazê-las. Você já esteve em algum ambiente no qual a iluminação era feita por algo diferente de lâmpadas elétricas? Lá no vídeo eu também já falei alguns tipos de luz artificial e natural. Como você acha que seria a sua vida se durante a noite não houvesse a luz das lâmpadas? Conversem aí com a mamãe, o papai ou a vovó e ela vai contar para vocês como que era sem a eletricidade. A página 99 não é para vocês realizarem. É só para vocês olharem, tá? Só visualizarem. A prof explicou lá no vídeo sobre esses 3 tipos: transparente, opaco e translúcido. Agora eu vou ler para vocês a página 100, iluminando diferentes corpos. Vamos estudar algumas fontes de luz e sua incidência sobre diferentes corpos. Lá no meu vídeo eu falei sobre a luz artificial e sobre a luz natural. E qual a incidência dos materiais? Opaco, translúcido, transparente. Imagine que você chegou a um quarto e está todo escuro. Que invenções você poderia usar para iluminar o ambiente? Talvez sua reação mais natural seja procurar um interruptor para acender uma lâmpada, ou a chave de luz que a gente fala. Mas houve tempos em que lâmpadas não existiam e a principal fonte de luz era o fogo, das tochas, das velas ou dos lampiões. Seja qual for a fonte de luz, o abajur, o fogo, a lanterna ou um candeeiro, que é um tipo de lampião, veja o que pode acontecer quando a luz incide sobre os corpos. Essa parte, a professora explicou bem detalhadamente sobre as incidências de luz, que é o transparente, translúcido e opaco. Então, depois de assistirem o vídeo, vocês podem responder essas questões da página 100. Na página 101, observe as imagens abaixo e preencha o quadro classificando os corpos como opaco, translúcido ou transparente. Na página 102, observe as imagens a seguir, complete os espaços de legenda usando os termos do banco de palavras. Lá, ó. Aqui tem um banco de palavras. Tem o candeeiro a querosene, que é um tipo de lampião usado muito antigamente. A vela, as lâmpadas elétricas, o lampião a gás e o peso polido, que é onde a luz é refletida. Na página 103, vocês observarão 3 invenções que são usadas como fontes de luz. Use o número dos termos do banco de palavras para indicar o que as setas apontam. Olha lá. Então, o que é isso aqui? Uma vela. Isso daqui é uma lanterna. E esse daqui é um lampião ou candeeiro. Na número 4, para comparar essas 3 invenções, descreva-as completando o quadro abaixo. O que a vela faz? O que o lampião faz? E o que
a lanterna faz? Na página 104, vocês vão fazer a leitura sobre sombras, mas a prof também explicou lá no vídeo. No caderno de ciências, antes vocês vão fazer o cabeçalho, o nome da escola, a data de hoje, o nome de vocês e o nome da professora e também a turma que vocês estudam. E diz assim lá na página 104. No caderno, faça um desenho para responder a pergunta do primeiro parágrafo do texto. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. O que acontece quando a luz incide sobre um corpo opaco? Para descobrir isso, ilumine diferentes corpos opacos com uma lanterna e observe o que aparece atrás deles. Você verá que se formam sombras. Legal, né? Também achei. Na página 105. Agora, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Na prática também. É a mesma coisa lá do caderno, ó. Desenhe o que acontece atrás das figuras que vocês iluminaram, tá? Na página 106, novamente, vocês vão realizar a atividade usando as palavras do quadrinho acima, tá bom? Vão responder um desafio lá. Leia o texto a seguir e depois troque ideias com um familiar para responder as perguntas. Quantas sombras você pode ter ao mesmo tempo? Na letra B, é possível mudar o tamanho da sombra de certo objeto? Como? Vocês podem fazer a experiência. Colocam uma caneta e a lanterna bem próxima. Depois vocês colocam a caneta bem longe e a lanterna e vão ver o que acontece. A página 107, desenhe a sombra dos diferentes corpos opacos que aparecem abaixo, quando iluminados pela lanterna. Quais são os desenhos? A lua, um coração e um coelho. Depois, no número 7, troque ideia com um familiar e tente resolver esse problema. O que as crianças deveriam fazer para que aparecesse as janelas e o portão do castelo no teatrinho das sombras? Aqui, ó. O que será que as crianças deveriam fazer ali na janela e na porta? O que será? Na página 108, nós vamos ver de novo o que a gente aprendeu nesse capítulo. Que os corpos podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. Velas, lampiões e lâmpadas são exemplos de fonte de luz. Quando um corpo opaco é iluminado, atrás dele forma-se uma sombra. Quando um corpo opaco é iluminado por uma fonte de luz, forma-se uma sombra para cada feixe de luz utilizado. Movendo uma fonte de luz, podemos variar o tamanho e a forma da sombra projetada de um corpo opaco. Lembra que a prof falou? Se vocês colocarem uma caneta e a lanterna bem pertinho, vai aparecer de uma forma. Se vocês colocarem a caneta mais afastada e projetarem a lanterna, o desenho vai ser diferente, né? Por fim, na página 109, aqui, ó. Observe a imagem abaixo e preencha as lacunas identificando a fonte de luz. Qual será que é a fonte de luz? O corpo, o cachorrinho? A lanterna? A luz que passa pela lanterna? Ou essa sombra aqui?
Qual será o corpo opaco? Qual será o feixe de luz? E qual será a sombra projetada? Abaixo de cada um deles, vocês vão escrever o que ele significa. Se é a fonte, se é o corpo opaco, se é o feixe de luz ou se é a sombra projetada. Depois, vocês vão procurar aqui no caça-palavras: opaco, transparente, translúcido, lâmpada, fogo, sombra e reflexão. Por fim, algumas crianças estão brincando de fazer um teatro de sombras. Observe a posição das mãos de uma delas. Imite-a e faça você mesmo essa sombra. O que a criança está representando? Essa atividade aqui, ó, essa sombra, vocês vão fazer, vão pedir para a mamãe, para o papai ou para outro familiar fazer um vídeo e enviar para a professora. Tá ok? Por hoje é só, crianças. Tenham todos uma ótima tarde de estudos. Beijo cheio de saudades.